Boa noite, irmãos. Está meio triste, não? Vamos lá de novo. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Deus abençoe muito você. Tem uma pergunta para fazer sobre o que a gente vai pregar, o Deus que governa através das promessas, descobrindo um Deus que é fiel. A pergunta é: será que Deus pode dar para trás no relacionamento que Ele tem com a gente? Será que Deus pode ficar tão abusado com a gente, tão invocado, que chute o balde e diga assim: me abusei, quero mais não, estilei, estou desistindo? Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 9, capítulo 9, a partir do versículo 1, e vou pedir para você acompanhar com atenção esse texto, porque a gente vai pular alguns versículos à medida que a gente for lendo esse capítulo. Capítulo 9 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim então: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir aos Anaquins, aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe até essa terra para a possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, que o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a promessa, a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a boa terra que para possuí-la, pois tu és o povo de dura cerviz. Versículo 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Agora pulando para o versículo 20, diz assim: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó eu lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando, porém, o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e o não crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me eu, Moisés, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites eu estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde tiraste não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia,
os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo, eles são a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Ainda o capítulo 10. Naquele tempo, quando essas coisas estavam acontecendo, me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe ao monte, faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Por favor, leia comigo o versículo 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, diz Moisés, desci do monte e pus as tábuas da arca que eu fizera. Ali estão, como o Senhor me ordenou. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos aqui a ouvir a tua voz. Traz unção, Senhor, aos ouvidos e à boca, ao coração de todos nós, e que teu Espírito nos conduza à verdade. Senhor, eu sei que eu sou enrolado e sou tão pequeno. Eu sei que a atenção de alguns aqui é muito pequena também e frágil. Por isso eu queria te pedir, ó Deus, comunica a tua palavra, comunica por meio do teu Espírito. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. A pergunta que eu fiz foi: será que Deus pode chegar a um ponto de se abusar e dizer assim: larguei, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais esse povo, eu não quero mais andar com você? Esse texto trata justamente sobre isso. É um texto que aparentemente mostra que Deus pode chegar a um ponto de dizer: eu não quero mais. E por isso esse texto é tão precioso, porque ele mostra que Deus tem sentimento e que a relação entre nós e Deus não é uma relação simples do tipo assim, indiferente, ou deixa para lá, que as coisas estão acontecendo de qualquer forma. Deus tem sentimentos. Deus percebe, Deus sente o que acontece conosco e como fazemos a vida decorrer. Entretanto, o relacionamento de Deus conosco não está pautado nas nossas ações, nem nos nossos méritos, nem na nossa capacidade de obediência. O relacionamento de Deus conosco está pautado numa promessa e numa aliança. E esse texto vai falar sobre isso de uma maneira lindíssima, riquíssima, para que a gente conheça. Deixe-me contar a história, essa história de novo, a fim de que você lembre ou você conheça. Deuteronômio, o livro que lemos, trata da segunda lei. A palavra Deuteronômio é essa, significa exatamente isso, segunda lei. Moisés já está se despedindo do povo porque ele vai morrer lá em cima no monte. Ele não vai entrar na terra prometida, e então ele está revisando com o povo os últimos 40 anos, desde quando eles saíram do Egito para entrar na terra prometida. Então existem vários discursos que são feitos no livro de Deuteronômio. A lembrança e a memória dos fatos, dos acontecimentos, mas também do que Deus falou, o que Deus ensinou ao povo. Isso era importante que o povo lembrasse, até porque uma boa parte da geração que tinha saído do Egito morreu no deserto, e eram pessoas novas, eram os descendentes e os parentes daqueles que saíram do Egito, que estão ouvindo Moisés, o discurso, a lembrança, os feitos, os atos de Deus naquele episódio, naquele momento. Então Moisés está lembrando ao povo e está dizendo para eles com muita precisão: olha, vocês vão entrar agora na terra prometida. E antes mesmo de falar da desobediência, dos percalços, dos problemas que tinham acontecido durante aqueles 40 anos, de um momento que parece que Deus quase desiste do povo, antes mesmo de narrar essa história, ele faz questão de dizer para o povo: vocês vão entrar. Vocês vão entrar. Deus vai adiante de vocês e vocês vão prevalecer sobre gente gigante, cidades amuralhadas,
coisas intransponíveis, impossíveis para vocês. Vocês vão entrar. Deus já vai adiante de vocês, porque Ele prometeu, porque Ele tinha falado isso lá atrás, e Deus que promete é Deus que cumpre. Então vocês vão chegar no destino de vocês, porque esse é o curso de Deus. É quase como se Ele estivesse dizendo: a vida não é segura na mão de Deus e vai, mas é Deus segura na sua mão e vai. Ele vai até onde tem que ir com você. Ele começa a história dizendo: podem ter certeza que vocês vão entrar na terra prometida, e podem ter certeza que vocês vão ser vitoriosos lá. Depois ele então narra a história, já dando a garantia, ele narra a história, e a história é mais ou menos essa. Quando vocês estavam lá, que isso Moisés contando, quando eu subi o monte, eu recebi de Deus 2 tábuas, 2 mandamentos de Deus. Nessas tábuas eram escritas em pedra, para mensurar, para dizer para vocês como é o coração de vocês. Deus quer escrever, mas o coração é duro e de pedra, mas Deus escreve mesmo assim em corações de pedra. E então eu desci com essa aliança, eu desci com os termos do relacionamento com Deus, e quando eu encontrei vocês numa festa pavorosa, vergonhosa. Era uma orgia, vocês estavam vivendo um carnaval, a festa da carne era aquele negócio que tinha lá. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão desesperado de ira, que eu simplesmente destruí a tábua da lei, as tábuas da lei. E não só as destruí, como eu também peguei o bezerro de ouro que vocês tinham feito. E eu peguei aquele bezerro, eu queimei, depois eu moí o ouro, e depois eu joguei num ribeiro que estava passando, que descia da montanha. Eu fiz tudo isso porque Deus está virado. Deus de cima do monte me advertiu: desce e vê o que é que o povo está fazendo. Deus já está virado com a maneira como vocês estavam se relacionando com Ele, nesse descaso, nessa falta de fé, nessa promiscuidade, nessa perdição que vocês estavam vivendo. E não só vocês, mas Deus também ficou irado com Arão. Arão era o irmão de Moisés, o sumo sacerdote. E Deus está virado porque Arão cedeu ao povo. O povo estava dizendo: olha, Moisés subiu um monte e ninguém vai voltar de lá não. O espetáculo aterrador, tem fumaça, tem fogo, tem relâmpago, tem tudo lá em cima do monte. Quem é que sobrevive àquilo? E o povo então disse: Arão, por favor, faz um bezerro de ouro para a gente poder festejar. E Arão, homem fraco, homem que não sabia se posicionar, que não esperava pela palavra, pegou e fez, juntou lá umas joias e fez um bezerro de ouro. E então Deus se irou contra Arão. E Moisés está dizendo: eu estava lá, eu vi quando Deus se irou. E quando Deus se irou, eu fui lá e intercedi. Eu pedi e eu disse: Deus, lembra-te da tua palavra. Lembra-te da tua promessa que foi feita lá atrás. A gente está vivendo isso agora, Deus. O Senhor vai dar para trás? Então Moisés diz uma coisa linda para Deus: Deus, não destrói esse povo, porque a proposta de Deus para Moisés era: eu vou destruir esse povo todo. E na hora que eu destruir, Moisés, eu vou fazer uma nova nação, um novo povo a partir de você, geneticamente de você. E então Moisés diz: Deus, o que é que as nações vão dizer? O que é que o povo do Egito vai dizer? Vai falar a teu respeito, vai dizer: ele não é poderoso coisa nenhuma, ele não é glorioso coisa nenhuma, porque ele pegou um povo tão imbecil, tão difícil, que ele mesmo desistiu do povo no meio do caminho. Moisés diz: Deus, o que importa é tua glória, o que importa é teu nome, Senhor, não o teu povo, mas o que tu falas, as tuas promessas, Senhor, isso é o que importa, não o nosso comportamento, mas o que o Senhor disse que valia, é isso que importa. E então Deus simplesmente desiste da sua maneira ou da sua ira, e mostra de novo favor para com aquele povo. Como irmãos, isso tem de alguma maneira a ver conosco. O que é que esse texto fala para nós? Perceba que quando Deus diz: tá bom, Moisés, vamos começar de novo essa história com o mesmo povo. Deus disse para Moisés: sobe de novo um monte. E Moisés sobe, só que dessa vez traz, por favor, 2 pedras lavradas. Você esculpe as pedras. E não só isso, Moisés, antes de subir o monte, faz por favor um
um quadrado, faz por favor uma arca, uma espécie de caixa de madeira, de acácia. Porque quando você voltar do monte com as tábuas da lei que eu vou escrever de novo, você põe nela, põe lá nessa caixa. Essa caixa, irmãos, foi chamada Arca da Aliança. Aquilo era um memorial para o povo lembrar que havia uma aliança entre Deus e o povo. E que essa aliança era em madeira. Essa madeira de acácia no Novo Testamento, a gente vai descobrir que ela simbolizava a humanidade, a fraqueza dos homens, mas ela era coberta de ouro para revelar a divindade e o Rei da Glória que cobre a humanidade com o seu poder e com a sua glória. Deus estava dizendo que a promessa dele, que era escrita em pedras, em corações e pessoas que são difíceis e duras, Deus escreve essa aliança, essa promessa e põe numa caixa, onde a caixa providencia a certeza, a segurança de que há uma aliança eterna. Deus não vai se divorciar, Deus não vai desistir. Essa história é contada para o povo antes deles entrarem na terra prometida, para que eles tenham uma plena convicção: Deus é por nós. A gente viu tanta besteira que a gente fez, a gente tem tanta culpa, tanto pecado, tanto problema, mas Deus não desistiu de nós, nós vamos entrar na terra prometida. Mas Deus faz questão de dizer uma coisa para o povo. Eu queria que você lembrasse disso, tanto quanto aquele povo lembrou naquele episódio. Olha, quando vocês estiverem vivendo a promessa, e quando vocês entrarem na terra e começarem a desfrutar da generosa mão de Deus sobre vocês, de uma providência e um favor que vocês não merecem, não digam lá no seu coração: foi por causa da nossa retitude, foi por causa da nossa justiça, pela maneira honrosa que nós vivemos e nos comportamos, e como nós honramos a Deus, que Deus pegou e nos deu isso, nos deu esse privilégio, nos deu a sua promessa. Antes, eu vou dizer como vocês foram para mim nesse relacionamento entre eu e você. Veja aí o versículo 27 do capítulo 9. Veja aí o versículo 27, porque os termos são revelados e eles são duros. Deus está dizendo como tinham sido aqueles 40 anos, como esse povo se revelava aos olhos de Deus. Deus tinha mais do que motivo para pedir o divórcio. Veja só as palavras que são usadas no versículo 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. E diz: Senhor, não atentes primeiro para a dureza. A palavra dureza poderia ser também traduzida por teimosia, obstinação. Deus está dizendo através de Moisés: esse povo é obstinado, é teimoso. Quando eles põem uma coisa na cabeça, quando eles põem um projeto, quando eles põem um desejo, quando eles põem uma meta, eles vão atrás e se esquecem de ti, Deus. O Senhor sabe disso. Mas não leve em conta a teimosia, a obstinação desse povo. Depois ele usa outra palavra: nem para a sua maldade. Essa palavra maldade significa perversidade, crime com violência, crime contra a lei civil. Ou seja, está dizendo, esse povo é povo que é assassino, a índole é assassina, eles lutam contra uns aos outros, eles se matam, eles falam mal, eles destroem uns aos outros, Senhor. Isso não é um povo de ética, não é um povo de responsabilidade, esse não é um povo decoroso, esse é um povo maldoso. Deus conhece o coração. Ele sabia a falta de perdão, ele sabia as amarguras, ele sabia o disse-me-disse, a fofoca, a maledicência, as travessuras todas. E a outra palavra que ele usa é pecado. Essa palavra pecado é simplesmente não leva em consideração Deus. Seria infidelidade, seria estar contrário a Deus, ou seja, não estou nem aí para o Senhor. Moisés está revelando nessas 3 palavras como era o relacionamento daquele povo com Deus. Por isso, Deus está dizendo para eles: olha só, vocês não digam no coração de vocês, foi pela justiça e pela retidão de vocês que vocês entraram lá. Não foi.
porque eu olhei do céu e vi o que se passava dentro de vocês o tempo todo. E o que eu vi dentro de vocês me dava vontade de pedir divórcio, me dava vontade de dizer assim: larguei, eu não quero mais. Você imagina, talvez todos nós passamos por desilusões, desafetos, por problemas pessoais e interpessoais, onde a outra parte falhou, onde a gente tinha expectativas, a gente tinha emoções, tinha talvez um pacto, tinha talvez uma ligação amorosa, mas a outra parte falhou. Então a gente diz: estou largando, eu não quero mais. Quanta gente se divorcia quando o relacionamento mingua. Quanta gente se divorcia quando as promessas que foram feitas no altar não se cumprem no dia a dia. Existe desafeto, existe descomprometimento, existe uma série de coisas que vão minando a relação. O que Deus está dizendo para nós nesse texto é que Ele sente isso. Ele sente a maneira que nós tratamos Ele. Pesa, dói. Ele sente o descaso que temos. Ele sente a maldade que temos uns com os outros quando agimos com perversidade. Agimos uns contra os outros, não perdoando, não amando, não aceitando, não tratando, não abraçando. Ele sente. E é por isso que ele está mostrando nesse texto que o desejo mais profundo que ele teria, se ele fosse simplesmente ficar olhando para o que somos e para como vivemos, seria: olha, eu larguei esse povo, eu não aguento mais não. Entretanto, o texto mostra para nós que o que fundamenta a relação de Deus conosco não é o que nós fazemos ou tratamos Ele. Por isso não é segura na mão de Deus. O que fundamenta o relacionamento de Deus conosco é o que Ele falou. É a sua promessa. E a sua promessa está dentro de uma aliança. Como aquela caixa servia de símbolo, de sinal de que havia uma aliança. E o que Deus fala, a promessa que Deus dá, essa promessa é posta dentro da aliança para que não caia jamais por terra. Deus está dizendo, em outras palavras, que quando Ele escolhe alguém, quando Ele escolhe um povo, quando Ele escolhe, Ele não arreda o pé e Ele não abandona. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a gente encontra Paulo dizendo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No entanto, a gente descobre no Novo Testamento um outro Moisés. A semelhança daquele primeiro Moisés que intercedeu pelo povo. A gente encontra um Moisés que sobe não aquele monte Sinai que Moisés subiu, mas sobe o monte Sião. É Jesus. E quando Jesus vai até a cruz, Ele vai até a cruz para fazer uma aliança conosco. Mas na sua aliança, antes mesmo de ceder a sua vida, de entregar a sua vida por nós, Ele faz algumas promessas. Uma das promessas que Jesus fez foi: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele prometeu que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo para mim e para você como promessa, que aquilo que Ele está fazendo por nós, muda completamente a nossa história de dentro para fora. Com escrita, mesmo que seja em tábuas de pedra, Ele escreve a sua vontade, Ele escreve a sua voz dentro de nós. E isso está tudo dentro da aliança que Ele tem conosco. De maneira que eu descubro que Cristo não apenas morreu por mim, ou deu a sua vida por mim, mas Ele também deu a sua vida para mim. Isso significa que eu e você, mesmo que não creiamos, nós podemos dizer: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não baseado no nosso comportamento, não baseado na nossa maldade, no nosso pecado ou no nosso desmerecimento a Deus, mas baseado na aliança e baseado na promessa, porque quem fez a promessa é fiel e vai cumpri-la até o fim. Por isso,
Hoje eu posso estar aqui, tendo algumas convicções que são frutos de um Deus que não falha, de um Deus que é fiel e não arreda o pé, do Deus que resolveu me chamar de noiva, me chamar para desposá-lo, e não vai desistir desse casamento. Eu posso ter certeza que hoje quem habita em mim é o Espírito Santo da promessa, o próprio Espírito de Deus. Também eu posso ter certeza que dentro de mim fluem rios de água viva que trazem bênção e paz para a terra. Também posso crer que a vida que eu vivo agora é uma vida eterna, que significa não apenas uma vida que não morre, mas é uma vida plena, cheia de sabor e do Espírito de Deus, porque quem fez a promessa é fiel. E isso tudo está dentro da aliança, dos termos da aliança, está dentro do caixote de Deus entregue para nós. Eu posso crer que conquanto eu vacile, com quantas vezes seja rebelde, e com quantas vezes eu seja como Arão, um sacerdote que cede à pressão, e com quantas vezes eu seja como o povo que simplesmente saio por prazer e para me regalar, eu posso crer que aquele que me tirou do império das trevas, aquele que me tirou das mãos e das garras do diabo, aquele que me tirou do Egito espiritual, ele vai me conduzir até o céu. E o céu não se trata apenas do que vem depois da morte, mas o céu é a própria presença e a riqueza da presença de Deus em mim e aqui e agora. Porque Ele fez a promessa. Eu tenho gigantes para vencer. Eu tenho obstáculos intransponíveis, cidades amuralhadas que são maiores do que eu. E quando eu olho para toda a circunstância ao meu redor, eu falo assim: como algum dia eu poderei viver essa vida eterna? Como algum dia eu poderei ser santo? Como algum dia eu poderei ser justo, puro? Como algum dia eu posso ter a plenitude do Espírito e viver plenamente a virtude de Deus? Essas muralhas, esses gigantes que dizem para mim que eu não consigo, hoje, aqui, Deus está dizendo para você: quem fez a promessa fui eu. Quem pegou na sua mão fui eu. Eu chego lá e você vem junto. A gente vai passar o Jordão. A gente vai chegar na terra prometida, porque eu prometi. É nos meus termos. Eu prometi. E a gente vai chegar lá. Amém, irmão? Glória a Deus.